Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, dando assim início ao culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. No Salmo de número 22. Salmo de número 22. Assim nos diz a palavra do Senhor, no Salmo de número 22. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou velho e não novo, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Reparte entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai, glorificai, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai, vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu.
Jesus, teu nome é santo, venceste sobre a cruz, o teu sofrer, o teu penar, a vida nos conduz. Glorificado estás nos céus, atento à adoração que vimos nós fiéis prestar com grato coração. Amém. Vamos fazer todos nós juntos a leitura do Salmo 51, do verso 1 ao 4. Assim nos diz a palavra do Senhor no Salmo de número 51. Vamos lá? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei
Pedir para a igreja ficar de pé. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra sempre espera a chuva, como o rio anseia pelo mar. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar. O dia da vitória em que virá meu Salvador.
Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta Pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. o mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La la la, la 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 ya. La la la, la la la, la 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 la. Rei dos reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor.
pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com
que o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo dia de hoje, ó Pai. Obrigado por todos estarmos aqui reunidos hoje na Tua casa, ó Pai. Senhor, eu te peço, ó Pai, que o Senhor cuide do nosso coração aqui, ó Pai, para que nós ouçamos a palavra, ó Pai, que ela entre no nosso coração, ó Pai, e faça mudança, Senhor. Senhor, eu peço para que a gente possa reconhecer hoje e todos os dias, ó Pai, que o Senhor é o Deus da glória, é o Deus da força, ó Pai. Que nós possamos nos render a Ti, ó Pai, e ouvir a Tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Depois desse cântico, a gente precisa pegar um fôlego. Ele é muito lindo, né? Muito lindo. Irmãos, nós vamos, na sequência do texto que nós lemos, o capítulo 5, nós vamos até o fim do capítulo, mas eu não vou estar lendo ele. Vamos versículo a versículo, porque é um bloco só. Do capítulo 5 até o final, é um bloco só. Então, nós vamos estar falando sobre do 19 em sequência, versículo a versículo, pegando as ideias principais desta passagem maravilhosa da palavra do Senhor, em consequência desta cura que foi realizada por Jesus no tanque de Betesda. Muito bem, nós lemos o texto e o que pega é o finalzinho do texto que nós lemos, porque, veja, verso 16, 17 e 18, é por conta deles, desses 3 versos, que vem toda essa explicação de Jesus, né? Vem todo esse, vem o pronunciamento de Jesus a respeito da ideia que os homens tinham, principalmente os fariseus, a respeito da sua pessoa, né? Vejam o 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. E a partir deste pronunciamento, Jesus já está dizendo: solenemente eu vos declaro. É algo bem forte. Olha, eu vou falar uma coisa muito séria. Muito séria. Prestem atenção. E o que ele diz é que, se vocês estão me acusando de realizar uma obra no sábado, eu não posso fazer nada de mim mesmo. E aqui ele já dá o prenúncio pelo qual todo o tema que estará sendo discorrido aqui por Jesus, ele é único, ele tem uma linha central. Passa por várias explicações, mas a linha é uma, de que ele e o Pai fazem a mesma obra. Isso vai ser descrito com evidências no decorrer do seu pronunciamento, mas a linha que Jesus está aqui dizendo, em contra-argumentação daqueles que estavam reclamando que ele se fazia igual a Deus e que ele realizava
obras no sábado, ele estará discorrendo que ele e o Pai realizam a mesma obra, não são distintas. Vamos ver isso. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. E é interessante esta parte que ele, tudo o que faz, em outras traduções, tá? E o que tem feito ou o que está fazendo, é um ato contínuo, para olhar para trás. E não só as obras que Cristo estava realizando. Até porque a fama de Jesus já corria há algum tempinho. É claro que olhamos para João e nós vamos ver 3 sinais até então. Mas mesmo João diz que Jesus fez outros sinais antes aqui, no comecinho do Evangelho. Tanto que Nicodemos, quando vai procurar Jesus, diz, olha, ninguém faria estes sinais. Reparem, Nicodemos um fariseu. Eles estão acompanhando as coisas que Jesus está fazendo, está realizando. Por isso, é nesse sentido aqui. O que Deus tem feito, mas vai fazer mais. Se isso está chocando vocês, mais coisas estarão ocorrendo. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Este verso 21, se vocês estão falando que eu sou igual a Deus, o Pai tem poder, tem vida em si mesmo. E é interessante ele falar isso, porque quando o estão olhando para um homem, é um ser humano. Mas, de fato, o que ele está atestando aqui é que Deus não foi criado. Deus é a origem da vida. Deus é que dá a vida que se originou na criação do homem, na criação dos animais, e etc, etc. É Ele quem cria. E Jesus diz, reparem, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E esse tema que é desenvolvido aqui por Jesus, é muito mais do que a ideia de trazer à vida a ressurreição. Porque se você pegar no Velho Testamento, assim, de cabeça, nós vamos ter Eliseu ressuscitando, Elias ressuscitando. Não que eles o fizessem, mas no poder de Deus, houveram ressurreições no Velho Testamento. Mas é muito mais que isso que Jesus está falando. De dar vida, é mais para aquilo que já havia acontecido no passado, mas a ressurreição, a primeira ressurreição, e que nós vamos trabalhar isso mais ainda adiante no texto, no que se refere a dar vida àqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Mas isso vai ficar mais claro. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E é interessante que isso também vai ser trabalhado mais para frente, no verso 30. Mas a ideia principal é que a ação dos projetos, daquilo que essa Santíssima Trindade realiza, a ação é por meio do Filho. E se você tiver alguma dúvida disso, pegue o capítulo 1 de Efésios, com relação à salvação, e você vai encontrar ali, diversas vezes, por meio de Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Ou seja, a mediação de todas as coisas é a pessoa do Filho.
qual é o objetivo de Deus por meio de Cristo Jesus? É exatamente este último cântico que nós entoamos. A honra, a glória e o poder seja ao Senhor, atribuído ao Senhor Jesus. A honra e a glória e o poder é para Ele. É esta a finalidade. Vejam o verso 23. A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha, que expressão forte de Jesus. Ouvir a palavra de Deus é algo que o mundo nos dias de hoje tem pleno acesso. Crer na palavra de Deus é outro 500. Ouvir e crer. Não basta ouvir. E quando a palavra crer é aplicada, não é também somente a ideia de que, isto é verdade. Este crer aqui é muito mais do que aceitar como verdade. Este crer é algo que adentra em nosso ser e passamos a viver por esta verdade. Entende? Ouvir, entender que aquilo é verdade, aquilo ser absorvido pelo nosso ser, pela totalidade da nossa existência, e a prática da nossa conduta ser baseada naquilo que cremos. É essa a ideia. E ele diz: ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E é interessante que no capítulo 10, João usa novamente essa frase dita por Jesus para dizer que Jesus, quando Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É interessante isso. Você pode até escutar, mas ouvir requer o ato de se deixar dominar por esta voz. É algo bem interessante e forte esta palavra. Não é o ouvir por ouvir, mas é o ouvir e esta voz adentrar dentro de você, e você prontamente se coloca à disposição deste pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as chamo e elas vêm. E é interessante como já diz, mas não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E esse tema que Jesus está desenvolvendo aqui, ele tem tudo a ver com o Apocalipse também, quando fala da primeira ressurreição, primeira morte, segunda ressurreição. Passou da morte para a vida. E tem tudo a ver com que, não foi Paulo que escreveu primeiro, aliás, Paulo escreve Efésios a partir do pronunciamento de Jesus. Este evangelho foi escrito depois, mas os atos aconteceram antes, e toda a estrutura que Paulo coloca ali é baseado na fala de Jesus com relação a
morto, mesmo respirando, mas morto, e este morto passa a viver. O nome disto, primeira ressurreição. Em verdade, novamente, solenemente vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Reparem como ele reforça da última frase para agora algo mais palpável com relação ao morto ouvir. E é interessante que é bem assim. O homem está morto nos seus delitos e pecados, e Cristo lhe dá vida. Como assim? Da mesma maneira como ele falou com Lázaro. Cheirava mal, 4 dias, mas ele disse: Lázaro, vem para fora. E não aconteceu nada. E Lázaro veio. Assim ele fez com cada um de nós que o aceitou um dia. Ele disse: Gerson, sai dessa vida, rapaz. Vem para cá. E o Gerson veio. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Reparem como essa palavra vida aqui, ela é em essência, é a origem. Ela não foi criada, ela existe, é a ideia da eternidade. Quem criou Deus? Não, Deus não foi criado. Deus é quem cria. Que dia que ele passou a existir? Não, ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Mas reparem como Jesus testifica daquela frase lá, fazendo-se igual a Deus, ele está argumentando nesta linha. Porque quando ele diz, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, é as mesmas características do Pai e do Filho. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Tanto a autoridade como o poder, Jesus, na eternidade, sempre o teve. É interessante nós olharmos para o texto de Filipenses, quando, no capítulo 2, ele esvazia-se, tornando em forma semelhante a nós. É ele quem faz isso. E se você pegar lá em João 10 também, é ele que entrega, ele faz isso voluntariamente. Mas ele sempre esteve junto com o Pai. O façamos o homem. Reparem que até essas pequenas palavras dizem tudo. O façamos ali é algo da Trindade. Ela age com funções diferentes, mas o propósito é igual. Não são, um pensa uma coisa, o outro faz outra, e outro, tem o mesmo objetivo. No verso 28, ele diz, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Agora, nesse ponto, ele já não só está falando da primeira ressurreição, ele já está falando da segunda. E não é só uma questão de túmulo, mas é a ideia de todos que morreram
vão ressuscitar, no sentido deste dia da presença do Senhor. Todos ouvirão a voz e sairão. Não é os salvos, todos. É interessante essa palavra de Jesus no que diz respeito ao poder. Aqueles homens estavam criticando simplesmente o autor da vida, aquele que detém o poder. Tudo lhe foi entregue. Ou seja, as ações que Deus tem no seu planejamento são realizadas por meio de Cristo Jesus. E aqueles homens estavam questionando isso. E Jesus está discorrendo sobre quem Ele é. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Por isso eu disse que todos ressuscitarão. Lembram-se, em Apocalipse, os mortos serão entregues, né? A morte entregará, e etc, etc, para aquele dia do julgamento. E aqui, teses que são defendidas por algumas religiões caem por terra, no que diz respeito à eliminação do ímpio. Ele não será eliminado. Ele ressuscitará para receber a condenação eterna. O peso das palavras aqui são iguais. Como também você vai encontrar isso em Daniel. Tanto ressurreição para a eternidade com Deus, como para castigo eterno. É castigo eterno. O nome já está falando. Né? Não é eliminação. O camarada vai deixar de existir. Não, não vai deixar de existir. Vai existir num sofrimento eterno. Como é sério isso? Como é sério isso? Outra coisa, se pegarmos esse versículo aqui e o interpretarmos literalmente, sem o contexto, vai dar a entender que fazer o bem corresponde a uma dívida que Deus terá conosco para nos levar ao céu. Não é isso que o texto está falando. Fazer o mal acarretará na consequência do inferno. Não é isso que ele está falando. O contexto baseia-se em crer. Então, este bem aqui está ligado, coligado, intrínseco na ideia do crer. Na ideia de ouvir a voz, ouvir essa voz e crer naquele que chama. Tá? Não é atitudes e realizações de obras, mas as obras serem feitas para a glória e a honra daquele que nos chamou e que morreu por nós. Não pode trocar essas coisas. Olha agora o verso 30. Reparem como nós podemos pensar naquilo que ele disse antes. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Novamente, eu poderia citar Filipenses aqui, para ligar esse versículo à acusação que eles fizeram de Jesus fazer algo que seja distinto da vontade de Deus, ou seja, curar no sábado, e falar o que ele falou como sendo verdade, e eles disserem, nossa, isso é uma blasfêmia. Não, ele está dizendo simplesmente, eu tenho que falar isso, porque essa é a vontade do meu Pai. O que eu estou fazendo não é de mim mesmo, ou seja, eu não tirei da minha cabeça e estou fazendo o que eu bem entendo. Eu estou realizando aquilo que o Pai destinou a que eu realizasse. E espontaneamente. Se eu testifico
a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. E aqui, Hendricks comenta algo fabuloso. Por que ele agora fala isso? Porque a linha está indo assim, de repente, aparentemente, parece que Jesus agora vai tomar outra linha. Não, não está tomando, não. É porque este Jesus, como em outros textos da Bíblia, sabe o que estão pensando. E o que eles estavam pensando? Está vendo como nós estamos certos? Ele está falando de si mesmo. Ele está falando de si mesmo. Quem testemunha de si mesmo e atesta sem testemunha de outro, é mentiroso. Ele não tem o testemunho de alguém para estar se baseando nesta paternidade, nesta quebra de lei, curando num sábado. É um embuste mesmo, nós estamos certos. Reparem que agora Jesus passa por esse momento explicando a eles. Olha, vocês estão achando que se eu estou falando de mim mesmo, logo eu sou um mentiroso? Não é assim. E ele vai explicar. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Ora, não podemos entender aqui que sempre que Jesus falou de si mesmo, ele estava mentindo. Senão, atribuiremos a Cristo o pecado. Não é isso que o sentido. O sentido é, vocês estão pensando que eu sou um baita mentiroso, não é isso? Esse é o sentido. E é bom nós pensarmos nisso, porque uma coisa é ao lermos aqui e imaginarmos uma situação, mas outra é Jesus olhando para eles, vendo suas reações e falando ao vivo com eles, como no caso de Simão, aquele fariseu que convidou Jesus para ir comer em sua casa, e aquela prostituta chora aos pés de Jesus, e Jesus está lendo a mente de Simão, pois Jesus é Deus, e vê que Simão está pensando, esse aí não é ninguém mesmo, porque se ele fosse alguma coisa, ele não ia deixar essa mulher, o tipo de mulher, tocá-lo. E Jesus diz e propõe aquela parábola dos devedores a Simão. É a mesma ideia aqui. Jesus sabe o que esses camaradas estão pensando. Eles estão pensando, se ele fala de si mesmo, logo, que testemunho ele tem? Mas Jesus agora vai argumentar até mesmo nessa possível ideia. Digo possível porque o texto não está falando isso, mas certamente essa colocação de Jesus responde ao pensamento desses camaradas. Vamos lá. Outro é que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. E Jesus aqui não está dizendo quem é esse outro, vai falar depois. No decorrer aqui do texto, ele vai falar, mas ele já está dizendo que é Deus, este outro. Porém, Jesus ainda vai falar de alguém que provavelmente nesse momento ainda estava vivo. É bem provável. Mas Jesus vai falar de outro aqui. Não só de Deus. Vejam o verso 33. Mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Se vocês lembrarem no começo do Evangelho, quando João atraía multidões, os fariseus mandaram umas pessoas lá perguntar se João não era o Cristo. E João deu testemunho de Cristo. E se houver ainda alguma dúvida, é bom lembrar que lá no final do ministério de Jesus, quando ele, o título é a purificação do templo, quando ele manda os cambistas embora, etc, etc, os fariseus chegam em Jesus e dizem assim, olha, mas quem te deu essa autoridade para você estar fazendo essas coisas? E Jesus responde, olha, eu vou responder, mas primeiro vocês me respondam, o batismo de João era de Deus ou dos homens? E eles ficaram com medo de responder. Por quê? Porque eles sabiam que o povo tinha João em alta conta como um profeta. Se eles dissessem dos homens,
a multidão ia, opa, vocês estão falando besteira. Se eles dissessem de Deus, Jesus diria, então por que vocês não ouviram João? Por que vocês estão contra mim? João deu testemunho, e é isso que Jesus está levantando aqui agora. João deu testemunho. Se vocês acharem que eu estou dando testemunho de mim mesmo, tem outro que dá, que é Deus, que ele vai falar daqui a pouquinho. Mas tem João, e João também deu. Mas olha este versículo na sequência agora. E eu, porém, não aceito humano testemunho. Olha que frase é essa de Jesus. Eu poderia dizer, se vocês pensam que porque João disse, eu passei a ser, eu preciso do testemunho de João ou de qualquer um outro. Se a gente puder ampliar isso, será que Deus precisa do louvor de qualquer ser humano? Vocês já leram em uma frase, via de regra eu vejo atrás de carro, Deus sem você continua sendo Deus. E você sem Deus? Já viu? É mais ou menos isso que Jesus está dizendo aqui. Eu não preciso. Eu não preciso. Mas eu vou dizer isso para vocês com referência a João, e ele vai explicar depois do Pai, mas é por um motivo. Eu não preciso, mas eu vou explicar isso para vocês. É porque eu espero que vocês aceitem isso. E talvez, se nós colocarmos assim, que Jesus tinha esperança disso, também não vai se enquadrar corretamente. Porque se olharmos lá no começo também de João, quando João cita os sinais, e que muitos se achegaram a Jesus, e Jesus diz, olha, mas eu sei que isso não é bem assim, porque eu conheço essa turma. Então, se eu aplicar aqueles versículos, eu posso perfeitamente aplicar aqui também. Mas então, por que ele disse isso? Entretanto, essas coisas para que sejais salvos. E eu fico me perguntando muitas vezes, por que um aceita, outro não? E nós entendemos o projeto de Deus quanto à eleição, mas uma coisa é que fique bem clara. O homem tem o desejo de ir para o inferno. Não é por falta de oportunidade que ele vai para o inferno. Ele quer ir para o inferno. E você vai falar, mas isso é um absurdo. Mas essa é a realidade. Os fatos, as coisas que aconteceram no passado, registrados na palavra de Deus e na história da humanidade, atestam a veracidade da força, do poder da palavra de Deus. Não há dúvida. Mas por que o homem não quer saber? Porque ele não quer saber. E quando ele quer saber, tenham certeza que foi o poder do Senhor que agiu em sua vida. E Jesus prossegue a respeito de João para que fique bem claro que aquele argumento do seu testemunho é falso por meio deles e prova a eles, como fez também lá naquele caso da purificação do templo. Jesus vai deixar isso claro. Vamos ver? Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a luz. E isso foi uma realidade. As multidões iam atrás de João, eles foram atrás de João. Entendiam ser João alguém que devesse ser considerado. Ora, se vocês entendem que João está falando a verdade, por que vocês não creem quando João falou de mim?
É isso que Jesus está. Vocês gostavam daquilo que João estava fazendo, mas é ele que falou de mim. E isso não serve. Olha, eu sei que eu quero só dar uma eu vou concluir no final, mas isso não é a mesma coisa que dizer, eu creio em certas coisas da Bíblia, mas não em tudo. É isso que ele está falando. Vocês gostavam de João, mas quando João falou de mim, isso aí vocês não aceitam. É como se a Bíblia falasse de determinadas coisas, eu gosto de, isso aqui eu acho tão bacana. Isso aqui não é. Não. Entende? Nós julgamos o que é bom. É exatamente o que está acontecendo nessa discussão aqui, ou nessa contra-argumentação do Senhor Jesus. Mas repare agora, como ele fala, você tem João, mas eu tenho algo muito maior, uma testemunha maior. Qual? Que é aquela que ele disse no 32, mas agora ele vai esclarecer isso, verso 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. E lembre-se, o próprio Nicodemos, vamos achar esse texto, é só dar uma viradinha nas páginas aqui. João dá testemunho. Vamos achar aqui. Nicodemos a visita a Jesus, foi ter. Verso 2. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Sabemos, olha, ele não está falando no singular. E ele é um fariseu. Tá? Então, é bom pensar nas palavras que estão aqui. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, vírgula, se Deus não estiver com ele. Essas obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. E isso, olhando para o Evangelho completo, os sinais que João registrou, é para que testificasse que Cristo era o Filho de Deus. João seleciona 7. Não foram 7 sinais que Jesus realizou em todo o seu ministério, mas João selecionou 7 para testificar quem é Jesus. E é isso que ele está dizendo. Verso 37, mesma linha. O Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Jamais tende ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Lembram-se, quando Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu, Filipe, há tanto tempo eu tenho andado com vocês, você não vê que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? Como você fala isso, Filipe? É isso que ele está dizendo aqui. Vocês não ouviram a sua voz, vocês não estão me ouvindo, não ouviram a palavra dos profetas atrás, nem estão me ouvindo, e também nunca viram a Deus. Não é no sentido de ver a Deus, mas Deus estava ali presente na frente deles, e vocês não estão enxergando. Mesmo tendo a noção de que eu sou o que sou, e eu faço essas coisas porque eu sou, vocês não enxergam. Vocês não enxergam. Vocês não veem, ouvem a voz e nem veem a sua forma. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E eles não o receberam, não o conheceram. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam.
Vejam como tudo faz sentido no Evangelho. Parece que João tem que ser Deus mesmo. Um homem não poderia amarrar todas essas pontas de uma maneira tão perfeita. Tem que ser Deus que usou João para escrever esse Evangelho. Verso 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Repare que a palavra não é para estar na mente no sentido de conhecimento. Ele está dizendo aqui, vocês não têm a palavra no coração de vocês. Vocês não vivem pela palavra. Porque se vocês vivessem pela palavra, reconheceriam as coisas que estão acontecendo. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Há outra versão que diz, vocês estão examinando as Escrituras e não estão enxergando isso. E é interessante porque se tem alguém que conhece as Escrituras, é o escriba, o fariseu. Conheciam. Conheciam de tal sorte que eles achavam até que Deus tinha errado em algumas coisas e acrescentavam coisas, de tão profundos que eles eram. Não, isso aqui acho que Deus precisa pôr mais coisinha aqui, e eles acrescentavam coisas. Então, para acrescentar é porque você conhece. E Jesus está dizendo, vocês conhecem tanto, mas não conhecem nada. Porque se vocês conhecessem a mesma ideia do versículo anterior, intelectualmente, quanto que este conhecimento descesse ao coração de vocês, vocês me reconheceriam. Ao verso 40, se não é algo do desejo de ir para o inferno. Parecia uma palavra pesada que eu disse. Isso aí não é bíblico não, mas dá uma olhada no verso 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Você não quer, não aceita, não quer. Se entretanto, eu não aceito glória que vem dos homens. Novamente, é aquele versículo 34. É interessante isso. E Jesus vai falar isso, e o versículo subsequente explica essa fala de Jesus. Mas a raiz é a mesma. A glória humana não faz diferença para Deus. Aliás, não é não fazer diferença e ele se tornar indiferente, é que ele não aceita. Ele não aceita a glória que vem do ser humano. Mas, então, como é que nós louvamos? E eu explico. Ele não aceita do ser humano. Mas do ser humano, cujo Espírito Santo trabalha no coração, cuja palavra de Deus desceu para o seu coração, ele agora tem parte com Deus, deste ele aceita. Ou seja, aquilo que vem dele, ele aceita. Não sei se isso fica bem claro, e se isso é pesado, mas essa é a realidade. O que ele não aceita é algo humano, mas aquele humano transformado por ele, cujo Espírito Santo agora habita no seu coração, é desta glória que ele quer, é esta glória que ele quer receber. É nesta gratidão pela obra dele que ele aceita a adoração, o louvor, porque são pronunciados por lábios que aceitaram a salvação em Cristo Jesus, providenciada por ele, manifestada na pessoa do seu Filho,
para a remissão dos pecados daqueles a quem, como disse Jesus, a quem Ele quer. Destes, Ele aceita o louvor, porque são pronunciados por lábios e corações transformados por Ele. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Por isso, Deus não aceita, porque não há essa mudança. E eu não falo de uma mudança, de uma pessoa ser melhor, de uma pessoa melhorar suas atitudes. Eu falo da mudança, de aceitar a obra de Cristo em sua vida, de dizer: eu quero ser uma ovelha. Ele me chamou e eu aqui estou, às suas ordens. É deste coração que eu digo. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. É interessante isso. Abram lá em Atos. Em Atos, capítulo 5, 36 e 37. Vou ler o 35 também. Ele disse, é o parecer de Gamaliel, quando Gamaliel vai falar sobre aquilo que Pedro e João estavam passando. No verso 35, eles dizem: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também se pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. E vai acontecer que no finalzinho, o anticristo também se levantará, dizendo ser ele o Cristo, e etc. E isso vai continuar, talvez em magnitudes distintas, mas a ideia de homens se fazerem Deus, isto vai permanecer, vai continuar. É disto que Jesus está falando. E reparem que os homens a quem ele está dirigindo essas palavras gostavam e muito de receber um tapinha nas costas. Tanto que Jesus, no capítulo 5 de Mateus, quando ele fala, ao dares esmola, não façais igual aos fariseus que gostam de aparecer, ou para orar, ou para dar esmola, porque é o que eles querem, ser visto pelos homens. Qual é a intenção de alguém que quer ser visto pelos homens? Receber a glória. É disto que Jesus está falando. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Novamente, a aparente guinada de rumo da linha de raciocínio que Jesus está propondo, mas não é. Por que Jesus fala isso? Novamente a ideia. E agora, de réu, ele passa a um acusador. Ele é que é o problema, não nós. E agora ele está acusando a gente. Olha, não pensem nisso, não. Não sou eu que estou acusando vocês. Vocês baseiam a vida de vocês no livro que Moisés deixou. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É lá que vocês acham que tudo, que a lei, que tudo que vocês veem ali
traz a salvação. Ora, vou dizer uma coisa para vocês. Não sou eu que vou acusar vocês. Quem acusa vocês é Moisés. E talvez alguém pergunte, por que Moisés os acusa? Porque foi Moisés que falou de mim, tanto quanto João. Gênesis 3,15. Texto hiper conhecido. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Promessa com relação a Cristo. Outra, Deuteronômio. Eu selecionei duas, porque creio que essas duas já são mais do que suficiente. Uma no começo, mas olhem essa de Deuteronômio 18, do verso 15 ao 19. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. Vejam como Jesus está falando exatamente isso, quando ele diz, olha, eu estou fazendo aquilo que o Pai me enviou para fazer. Reparem se os textos não batem. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Quem está acusando vocês é Moisés. Porque vocês dizem que aquilo que Moisés colocou é maior que tudo. Ora, aquilo que ele disse está contra vocês. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E é interessante isso, né? Se a palavra não está no coração. Essa igreja aqui pode curar 10 pessoas por dia. Não vai mudar a vida de ninguém. Como não mudou no deserto, como não mudou nos dias de Cristo, no que se refere a seus feitos. Ah, mas para todo mundo? Não, não estou dizendo para todo mundo. Mas eu estou dizendo que se o fato de ver fosse algo tão contagioso para uma mudança, praticamente não haveria joelhos que não se dobrassem diante do Senhor. A questão é, se a palavra não adentrar ao coração, não haverá crença, não haverá mudança. Gostaria de encerrar com alguns pontos rapidamente para nós pensarmos e refletirmos. Ver e ouvir não vai adiantar. É necessário crer. É necessário que aquilo que for aprendido, visto, por meio do Senhor Jesus, desça ao coração. Eu não estou no outro extremo da incredulidade dos atos de Cristo, pelo contrário,
mas para que eu dê glórias realmente sinceras, é necessário que eu entenda a graça do Senhor Jesus na minha vida, principalmente nas tribulações. Principalmente nas tribulações. Aí, a ação de Deus, de fato, estará evidente para que eu entenda que o poder de Deus me sustenta. Porque isso pode ser dito nos dias do sorriso, mas a fé se fortalece nos dias da lágrima. Um outro ponto, Deus não precisa de louvor no sentido humano, sem o sentimento correto do coração de alguém que entende que Cristo morreu pelos seus pecados. É bom que isso fique bem claro. Podemos ter 500 pessoas dentro dessa igreja. Deus aceitará o louvor dos que foram remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Ele não precisa do tapinha nas costas, como os homens gostam. Ele não precisa. Um outro ponto que eu gostaria de deixar bem claro. Nenhum feito, nenhum milagre vai superar a palavra do Senhor. Porque todos os feitos e milagres são para atestar a palavra do Senhor no que se refere à obra de Cristo Jesus. Entende? Nenhum feito é superior à palavra. Os feitos são sinais que apontam para a obra redentora do Senhor Jesus, daquele sangue que é vertido na cruz para a remissão dos pecados. Como assim? Vamos ser bem claros. Alguém se lembra de cabeça aí o texto, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes? 5.000 homens. É isso? Aí você tem mulheres e crianças, certo? 5.000 homens. É Galileia. Porém, eles viram do nada, de alguns pãezinhos, depois que Cristo abençoou aqueles pães e aqueles peixes, se multiplicaram e comeram. Chega ao ponto de, no Evangelho de João, ser citado que eles continuaram seguindo Jesus porque viram aquilo. João cita que quiseram até fazer Jesus de rei, porque viram aquilo. Desses 5.000, quantos a probabilidade que subiram para Jerusalém no dia que Jesus foi julgado lá? Não é possível que nenhum. No entanto, esta mesma multidão gritou: crucifica-o! Mas se você ainda tiver alguma dúvida, quantos anos o Senhor sustentou uma nação no deserto com o pão que caía do céu? Quantos anos a nuvem ficou sobre eles, protegendo-os do sol escaldante do deserto? Quantos anos as colunas de fogo ficaram ali iluminando esse povo? No entanto, no Salmo 94, Deus diz: esse pessoal não quis saber de mim. Então, o milagre é para mostrar aquilo que Deus é, aquilo que a pessoa de Cristo é. Mas, infelizmente, as pessoas não olham assim. Por último, saber bem claramente que aquele que salva, aquele que ressuscita, como eu disse domingo passado, está por você. Ele vai completar essa obra, porque é dele. Então, o que ele quer de mim?
que eu o louve de todo o coração, porque Ele morreu por mim, porque Ele me salvou, porque Ele me deu o perdão. E agora, Ele habita em meu coração. E é isso, como cantam as criancinhas. É simples assim. O que Ele quer de mim? Receber a honra e a glória, porque Ele é digno disso. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos encerrar cantando o hino de número 33. Preste atenção na letra desse hino. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que
Santo e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor permitiu que o teu povo aqui, juntos, pudesse estar, bendizendo e louvando o teu nome. Com certeza somos pecadores, com certeza por vezes duvidamos, mas com certeza o teu amor por nós, o teu amor que resgata, o teu amor que chama, o teu amor que sustenta, o teu amor que nos dirige, de todas as maravilhas, sempre será a maior. E nós te agradecemos por isto. E te suplicamos que o Senhor continue a ser por nós, porque somos pequenos, temos necessidades e o Senhor tem atendido às nossas necessidades. E não há mérito em nós, é obra tua, o poder é teu. E nós queremos simplesmente te agradecer, de todo o coração. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós te agradecemos este privilégio. E lhe suplicamos pelas vidas daqueles que não estão aqui na tua casa, que ainda estão em viagem, principalmente os que não têm o coração com o desejo de te adorar. Que a tua palavra adentre a estes corações, que queiram, Senhor, por meio do teu poder, render glórias ao teu santo e bendito nome. Guarda-nos, Senhor, durante a semana, preserva-nos na tua presença, permita-nos, Senhor, se assim for do teu querer, se o teu filho não voltar, que possamos estarmos juntos domingo que vem, aqui na tua casa, para te adorar, para exaltar o teu nome, para louvá-lo, porque o Senhor é digno de louvor, o Senhor é o nosso Deus, que salva e que ressuscita. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar.